Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Descansaram no final de semana? Bom dia. Então, nós vamos pegar o livro na página 31, nós vamos dar continuidade. Na verdade, nós vamos finalizar a nossa correção que estávamos fazendo na última aula, tá? Na última live. Nós vamos terminar de corrigir, acho que só falta uma questão. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o assunto, que é parágrafo, travessão, quer dizer, e depois vocês vão fazer atividade, tá? Então, vamos lá. Na página 31, lá na número 3, letra B, foi onde nós paramos, não foi? Eu já tinha falado, mas eu vou falar só mais uma vez para reforçar e a gente passa para 4. Foi isso mesmo, não foi? Pode seguir, então? Vamos lá. Número 3, letra B, corrigindo, né, repetindo mais uma vez. Releia esse trecho no texto e indique outra mudança feita na forma de indicar a fala de um personagem. A gente já tinha até comentado. Qual é a outra forma? E aí? A gente já tinha falado. Alguém pode... Aspas? Ao empregar... Resposta bem completinha. Ao empregar as aspas, vírgula, a fala do personagem não foi separada em outro parágrafo. Então, é bom colocar a resposta completa, tá? Não só aspas. Ao empregar as aspas, ligar a câmera, por favor, quem está com a câmera desligada. Ao empregar as aspas, a fala do personagem não foi separada em outro parágrafo. Ao empregar as aspas, a fala do personagem não foi separada em outro parágrafo. Bom dia, professora. Bom dia. Ao empregar as aspas, a fala do personagem não foi separada em outro parágrafo. Ok? Pode ir para 4? Então, vamos lá. Número 4. Professora, Oi. eu acabei de chegar aqui. O que você está fazendo mesmo? Nós estamos na página 31, concluindo a correção da tarefa da aula passada. Então, entendi. Rapidinho. Página 31, número 4. Fechando a correção. Então, número 4. A fala de personagens também é marcada pelo uso de alguns verbos. Não sei se vocês repararam ou perceberam isso. Releia o texto e indique quais verbos foram utilizados para mostrar as falas dos personagens. E aí, quais foram esses verbos? Fala para mim. Os verbos utilizados para mostrar as falas dos personagens foram... 2 pontos. Vamos lá? Pode começar a falar. Tá fácil isso. Quando alguém vai falar, antes tem um verbo indicando que alguém vai falar. Fala para mim, quais verbos são esses? Aqueles verbos que indicam ação. Abatida? Oi? Abatida? Não, a batida não é verbo. Fala, Raíssa. A resposta dá 4, né? Sim, dá 4. Falar, responder, perguntar, afirmar e questionar. Tá? Todos que você falou são verbos, sim, tá certinho. Eu só vou conferir se realmente são esses, tá bom? É isso mesmo. Nós podemos pegar o verbo igualzinho tá lá, tá? Do mesmo jeito que tá lá na fala, nós vamos pegar e vamos colocar aqui. Quem me chamou? Pode falar. Eu só assinalei esses que estão aqui na 4, não assinalei lá no texto, não. Tá, não era para assinar lá no texto mesmo, era para você ir lá e copiar, tá? Era para você vir aqui no texto, ler de novo, dar uma olhada e pegar, retirar do texto e colocar aqui na número 4. Era isso, tá? Então tá pedindo aí, ó.
Indique quais verbos foram utilizados para mostrar a fala de algum personagem. Tá bom? É isso que é para você fazer. Então, você vai falar assim na sua resposta. Os verbos utilizados para mostrar as falas dos personagens foram, dois pontos. Primeiro verbo utilizado, perguntou. Onde que eu tenho esse? Perguntou. Então, vamos olhar lá no texto para ver se a gente encontra. Perguntou. Cadê? Indica a fala de um personagem. Aqui, ó. Tá vendo? Depois do primeiro travessão, que você até circulou a frase, tem assim, perguntou a parábola, não tem? Esse perguntou aí é o verbo que está indicando que alguém falou. Ele podia ter falado assim, respondeu, falou, disse, mas o que ele usou? Perguntou. Então, perguntou é o verbo. Então, o primeiro verbo que nós encontramos, perguntou. Então, os verbos utilizados para mostrar as falas dos personagens foram, primeiro, perguntou, vírgula. Próximo verbo, Responder. respondeu, né? Pode copiar igual tá lá no texto, você tem assim, ó. Respondeu a amargurada verdade. Então, respondeu é o segundo verbo. Perguntou, respondeu. Vamos lá, preste atenção para essa questão, corrige direitinho a questão de prova, tá? Pode ter certeza que vai ter isso aqui na nossa avaliação. Perguntou, respondeu, outro. Questionou. Cadê? Questionou? Exclamou. Exclamou. Isso, exclamou, fala assim, que absurdo. Exclamou a parábola, né? Então, exclamou é o outro verbo. Lembrando que os verbos, né? Se eu tenho dúvida, eu conjugo, né? Eu pergunto, tu perguntas, ele pergunta. Eu respondo, tu respondes, ele responde. Eu exclamo, tu exclamas, ele exclama. Verbo, posso conjugar, né? Falta mais um depois de exclamou. Qual é? Para finalizar. Qual é o último? Evitam. Hã? Evitam. Não. Concluiu. Concluiu. Muito bem, Raíssa. É esse mesmo. Lá no finalzinho, na antepenúltima linha do texto, fala assim: vendo o resultado, a verdade concluiu, tristemente, concluiu, então. Tá? Vou repetir a questão, tá bom? Então, olha só. Os verbos utilizados para mostrar as falas dos personagens foram perguntou, respondeu, exclamou e concluiu. Ok? Certo? Nós vamos dar continuidade. Pode seguir? Sim. Vamos lá. Adoro ler para mim esse quadro laranja. Vai seguindo a leitura que eu vou pedir outra pessoa para continuar, por favor. Da página 32? Não, 31. 31? Para reproduzir a fala dos personagens em um texto, seja em diálogo com outro personagem ou um pensamento dele, é necessário o uso de travessão ou das aspas. O travessão também é utilizado para separar a fala do personagem da fala do narrador. Ao utilizar as aspas, a fala do personagem geralmente se mantém no mesmo parágrafo. Isso, então para um pouquinho. Então vamos ver. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do travessão, que só lembrando, o travessão é este sinalzinho, né? Este sinalzinho, ou seja, esse tracinho que a gente se depara em frente às falas, quando o personagem vai falar, esse é o travessão, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso. Então, olha só, tá falando aí, olha, seja em diálogo ou com outro personagem ou pensamento dele, então é necessário usar o travessão. Tá? Página 31, gente, para quem chegou atrasado. Vou acordar mais cedo, hein? Então, vamos lá.
O uso do travessão ou das aspas. Por que está falando do travessão ou das aspas? Porque nesse caso aqui, eles vão ter a mesma função, tá? Então, eles vão ter a mesma função. Primeiro, onde a Heisen leu aí, olha só. Onde a travessão também é utilizado para separar a fala do personagem da fala do narrador. Como assim? Então, o travessão não só é quando alguém vai falar, também, mas ele pode ser usado para separar. O personagem fala e o narrador vem e fala depois dele. Então, tem que aparecer um travessãozinho. Onde que eu percebo isso no texto? Tem? Tem. Aqui no texto. Olha só. Aqui no primeiro lugar onde você circulou, no primeiro travessão, olha lá no seu texto, na página 30, onde você circulou a primeira fala com travessão, fala assim, olha lá na página 30, por favor, fala assim, verdade? Por que você está tão abatida? Então, quer dizer que tem alguém falando, né? Tem fala de personagem, tem uma travessão aí, só que não terminou, tem uma continuação. Aí diz assim, perguntou a parábola. Então, ele podia ter falado isso antes? Podia. A parábola perguntou, 2 pontos, travessão, verdade? Por que você está tão abatida? Só que o que ele fez? O autor do texto, ele colocou primeiro a fala do personagem e depois a fala dele, do narrador. Então, ele falou, verdade? Por que você está tão abatida? Travessãozinho, perguntou a parábola. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui, que tem no texto e que está ensinando aqui, que eu estou explicando, é porque eu quero que vocês utilizem de forma correta, certo? Por exemplo, nós vamos fazer prova de redação. Quando a gente for fazer prova de redação, que a gente escreve um texto, a professora dá uma nota, eu preciso que vocês não errem mais esse tipo de coisa. Entenderam? Por que eu estou explicando? Porque isso daqui é coisa que vocês já viram, já estudaram, travessão. Então, agora a gente está reforçando para não errar mais. Porque agora o nosso texto não é só uma redação qualquer, agora vale nota. Entendeu? Então, agora a professora vai olhar e vai dar nota. Tá certo ou tá errado? Então, agora eu não posso errar mais. Tá? Então, tem que prestar atenção. E qualquer coisa vai perguntando. Então, a primeira coisa que eu falei aqui é do travessão, que ele serve para separar a fala do personagem e do narrador. Então, o personagem fala, o que vocês estão fazendo? Sou o personagem. Aí alguém diz, perguntou a professora. Esse antes de perguntou a professora, tem um travessãozinho, que é a fala do narrador para separar. Tá bom? Igual a gente viu aqui no texto. Segundo tracinho daí do primeiro ponto, de onde a Heisen leu ainda, reforçando o que ela leu ainda. Ao utilizar as aspas, a fala do personagem geralmente se mantém no mesmo parágrafo, ou seja, às vezes, não é sempre, mas às vezes, quando o personagem fala, ao invés do travessão, é usado as aspas. Tá? Então, alguém está ali falando, tem um personagem falando na história. Usa aspas, mas não é sempre. A gente se depara mais com travessão mesmo, tá? Que é esse tracinho. Às vezes, é separado pelas aspas, tá? Então, tem que prestar atenção. Essas aspas aqui servem para quê? Porque as aspas, elas têm diversas funções. Às vezes, é para separar a fala do personagem, por exemplo. Ok? Certinho até agora? Vamos continuar? Então, vamos lá. Segundo ponto. Raíssa, lê para nós o segundo ponto. Segue a leitura, todo mundo. Use um verbo declarativo ou de elocução. Elocução. Que mostra que alguém falou ou vai falar. Por exemplo, falar, responder, perguntar, afirmar, questionar, dizer e etc. Esses verbos podem vir Tá, para antes só um da pouquinho. fala. Só um pouquinho. O que a Heisen leu aí, alguém já ouviu falar desses verbos? Verbo declarativo ou de elocução? Tá? De elocução, não. Declarativo, sim? Então, tá bom, melhor ainda. Então, presta atenção aqui, olha só. Os verbos de elocução ou declarativos é a mesma coisa. Outra ótima questão para colocar na avaliação de vocês também.
O que é verbo de elocução? O que é verbo declarativo? É a mesma coisa? Para que ele serve? Então, quando eu falo de verbo de elocução, o verbo declarativo é a mesma coisa. Tanto faz declarativo ou de elocução. E que verbos são esses? Para que servem? É aqueles mesmos verbos que a gente falava que é ação, estado, fenômeno da natureza? São aqueles mesmos verbos. Não tem diferença, não. São verbos do mesmo jeito. Só que eu vou chamar agora esses verbos de elocução ou declarativo, porque são aqueles verbos que eles vão informar que tem alguém ali para falar, tá? São aqueles verbos, como está dizendo aqui, que mostra que alguém falou ou que alguém vai falar. Quais são eles? Perguntou, disse, respondeu, retrucou, o que mais tem aí? Afirmou, questionou. Então, todos esses verbos, vamos ligar o áudio, todos esses verbos, tá? Que informa que alguém falou ou vai falar, nós chamamos de verbos de elocução ou verbos declarativos, certo? E aí tem até os exemplos aqui no livro, alguns que eu falei também. Sempre são perguntou, disse, falou, né? Quer dizer que alguém vai falar, ou que alguém falou, respondeu, tá? Esses são os verbos de elocução ou declarativos. E aí, então, aqui tem, olha, 3 tracinhos que a gente vai estudar. Quando que eu devo usar? Onde que esses verbos de elocução podem vir? Ok? Então, primeiro ponto. Onde que ele pode vir? Lê para mim, Nina, onde que o verbo declarativo pode vir? Primeiro tracinho. Ah, Nina. Nina. Bora? Acorda para a vida. Vai, Vitor Weber, por favor. Tem que ligar o áudio. É esse antes da fala do personagem? Exatamente. Antes da fala do personagem, usam-se 2 pontos. Depois do verbo e a fala, vem no parágrafo seguinte, iniciada por uma travessão. Pode ler o exemplo. Exemplo. A verdade concluiu tristemente. 2 pontos. Daí travessão depois. Os seres humanos não gostam de encarar a verdade, sem adornos. Ótimo, gostei demais do Vitor ter lido falando a pontuação, porque é exatamente o que nós estamos estudando e nós devemos dar um realce em relação a isso. Então, por exemplo, antes da fala do personagem, é um lugar que eu tenho que usar o verbo declarativo ou de elocução. Foi usado aqui, a verdade concluiu tristemente. Teve verbo declarativo? Pode falar para mim. Eu? Teve, todo mundo. Teve, não teve? Sim, Ele foi até teve. destacado. Qual é o verbo declarativo aí? Concluiu. 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 Por que eu falo que ele é o verbo declarativo? Porque ele vai indicar a fala de... Personagem. Ele vai indicar a fala do personagem, ele vai mostrar que alguém vai falar, né? A verdade concluiu tristemente. O que ela concluiu? Aí eu coloco os 2 pontos e coloco o que ela concluiu, porque aí vem a fala dela. E quando vem a fala de alguém, eu vou usar Travessão. travessão. Aí por isso que tem o travessão. Os seres humanos não gostam de encarar a verdade sem adornos. Então, essa é a forma mais simples de usar o travessão que a gente encontra. Quando alguém vai falar, eu coloco os 2 pontos antes, sempre, depois do verbo declarativo, e depois eu venho com travessão. Eu estou escrevendo um texto aqui na prova, e aí eu resolvi colocar um diálogo, uma fala de personagem aqui dentro do meu texto. Só que aí eu coloco tudo junto, tudo misturado, e a professora vai corrigir, vai dar nota. Vai ficar legal? Não vai, não. Então, se você não sabe, é melhor nem usar. Porém, é por isso que nós estamos aprendendo, para você usar de forma correta. Toda vez que eu vou usar o travessão, que alguém vai falar, a primeira coisa, eu tenho que fazer um parágrafo. Tem alguém ali que vai falar. Travessão, porque ele vai começar a falar. Parágrafo e depois o travessão. Tá? E aí, sempre eu vou colocar, então, o verbo de elocução ou declarativo com os 2 pontos antes. Mas eu posso usar o verbo de elocução no meio ou depois da frase do personagem? Posso, é o que nós vamos ver agora, tá? Então, vamos lá. Segundo ponto. Lê para nós, Luiz Eduardo, bem alto.
a fala do personagem separado por travessões. Que absurdo! Exclamou a parábola. Não é por isso que os homens evitam. Você. Ok. Então, olha só, outra forma que eu tenho de usar os travessões. Os travessões, eles podem vir depois da fala de alguém, por quê? No meio da fala do personagem. Então, tem alguém conversando. Por exemplo, que absurdo, tem alguém falando. Alguém falou isso, que absurdo. Então, primeiro já tinha travessão, não tinha, porque alguém está falando. Só que no meio dessa fala, foi interrompida pelo narrador da história. Quem estava contando a história interrompeu e falou assim, exclamou a parábola. Quando aconteceu isso, e não deixou ela terminar, porque ela ia falar mais, ela ia falar assim, que absurdo, não é por isso que os homens evitam você. Olha aí no seu livro, ela ia falar isso tudo, não é possível, não é por isso que os homens evitam você. Só que no meio disso, o que aconteceu? O narrador falou, exclamou a parábola. E aí, quando ele falou, exclamou a parábola, o que aconteceu? Colocou-se o travessão. Tá? Então, olha no seu livro para você entender que formato é esse, como que eu tenho que fazer. Tá? Então, é desse jeito aqui. Se entra no meio da fala, que é absurdo, porque tem alguém falando, tem um travessão, só que o narrador entrou no meio da fala. Então, coloca o travessãozinho de novo e coloca o exclamou a parábola. Esse exclamou a parábola é fala de quem? Do narrador. Do narrador. Ele entrou no meio da fala do personagem e disse isso, exclamou a parábola. Porque é a parábola que está exclamando, que está admirando, que está falando, tá? Então, ele foi e falou isso. A parábola exclamou, que admirou, né? E colocou um travessão para ele, para a fala do narrador aí no meio, colocou um travessão para o narrador aí no meio. E depois, quando continuou a fala do personagem, eu tive que colocar outro travessão. Tive que colocar outro travessão quando o personagem continuou dizendo. Não é por isso que os homens evitam você. Na verdade, não foi o personagem, não. Foi o narrador continuando a fala. Não é por isso que os homens evitam você. Então, também usou-se outro travessão. Bom? Por último, depois da fala do personagem, Vitor Henrique, lê para nós. É para ler a parte branca também. Tudo. Depois da fala do personagem. É separado por um travessão. Verdade. Por que você está tão abatido? Perguntou a parábola. Isso. Então, primeiro eu tenho travessão, porque tem alguém falando. Verdade. Por que você está tão abatida? Tem travessão, tem alguém falando. Só que o narrador agora falou depois. Quando o narrador fala depois, o que acontece? Quando ele fala depois, então, eu coloco também o travessão e o verbo declarativo. Perguntou a parábola e terminei. Então, eu posso escolher o quê? Usar a fala do narrador antes do personagem, no meio da fala do personagem ou depois da fala do personagem. Ah, eu acho mais fácil usar antes, eu vou usar só antes, porque eu não erro. Ótimo, você que escolhe. Ah, não, mas eu achei bem melhor usar só depois. Não tem problema. Ah, eu quero usar no meio, porque vai ficar um pouco diferente para mostrar que eu estou sabendo. Pode usar o jeito que você quiser, desde que você use de maneira correta, tá? Então, por isso que você, João Pedro, tá tudo bem? Tem que prestar atenção na aula, porque depois como você vai fazer a prova? Todo mundo, tá? Prestar atenção. Não é muito fácil, eu acho um pouco difícil essa matéria. E olha que eu já estudo isso, ó, há muitos anos. Se não prestar atenção, não consegue. Tem que olhar no livro, tem que prestar atenção, tem que perguntar à professora. É hora de tirar tudo, é aula, tá? Não é hora de dormir, senão nem precisa vir. Então, gente, olha só, tem 3 formas de usar, né? Os verbos declarativos, que são aqueles que indicam que alguém vai falar. Eu uso antes da fala do personagem, eu posso usar no meio da fala do personagem e posso usar depois da fala do personagem. A mesma coisa é o travessão. Sempre que o narrador está na história, ele pode vir antes do personagem falar, no meio da fala do personagem ou depois. Só que aí, quando o narrador entra,
Sempre vai ter o travessãozinho também, ok? Beleza. Então, vocês vão responder a página 32 e 33, tá? Só que eu vou deixar para vocês fazerem em casa, porque nosso tempo está terminando e nós vamos lá ler um texto antes da aula terminar, tá bom? Então, anota aí, por favor, na agenda, no livro. Eu não sei onde vocês estão anotando por enquanto. Por enquanto. Coloque aí, por favor, página 32 e 33, português, fazer. Então, hoje é segunda, amanhã é terça, não temos aula. Na quarta, nós temos aula e eu vou corrigir essa tarefa, tá? Então, anota aí para quarta-feira, depois de amanhã, página 32 e 33. Página 32 e 33 para casa. E agora, anotou, vamos na página 16. Página 16. Fazer, página 32 e 33. E vamos lá. Não, mas não tem aula comigo, né, dona Nina? Aula de português. Página 32 e 33. Ok? Página 16 agora. Na página 16, nós temos a leitura do texto 2 desse primeiro capítulo nosso. Então, o segundo texto, o primeiro texto que nós vimos foi a lenda da verdade e da mentira. E agora nós vamos ver um texto que é uma parábola. A gente também falou sobre parábola, né? Nós vamos ver um texto que é uma parábola, ok? Então, vamos lá. Todo mundo na página 16 comigo? Eu tô. Ótimo. Então, vamos lá. Ensinar por meio de parábolas também é uma prática muito antiga. Até comentei isso com vocês, que tem muito na Bíblia, né? Quando a gente lê ou escuta a Bíblia, fala muito sobre parábola. É uma forma antiga de ensinar. Esse gênero textual está presente, por exemplo, em diversos ensinos bíblicos, né? A parábola que você lerá agora simboliza algumas verdades sociais, tá? Então, a gente pode trazer para a nossa realidade e contextualizar. Então, vamos lá. A parábola da pereba. Esse texto é muito legal. Se alguém já conhecer, melhor ainda. Eu vou começar a leitura e vou pedir para alguém continuar. Então, segue a leitura aí comigo, por favor. A parábola da pereba. Numa pequena cidade do Nordeste, havia um médico que tratava a pereba do coronel da região, homem muito rico e poderoso, mas que se recusava a sair do seu território para buscar cuidados médicos numa cidade maior. O coronel, desde rapaz, tinha uma pereba crônica. Experimentara tudo, de pó de café a mastruz, mas nada dava jeito. E de vez em quando, aquilo doía que era um horror. Vai, Manu? Liga o áudio. Liga o áudio. Foi quando chamaram o médico e em poucos dias a pereba melhorou. Mas nunca sarava de todo. Precisava sempre de atenção do médico e com todo desvelo passava dias na fazenda cuidando dele até que a crise fosse controlada. Vai, Miguel. Vai, Miguel, rapidinho. E assim se sucederam os anos. O médico sempre tratava a pereba e o coronel gratíssimo. Gratíssimo. Vai? Vai, Luísa. Vai, senão não dá tempo, gente. Falta 3 Mas minutos. um dia o médico teve que viajar para resolver os problemas em medicina. Seu filho resolveu aparecer para rever os Você pulou um pais. olhinho, Luísa. Mas um dia o médico teve que viajar para resolver os problemas em outro estado. Mas um dia o médico teve que viajar para resolver os problemas em outro estado e demorou mais do que previra. Em sua ausência, recém-formado, também em medicina, seu filho resolveu aparecer para rever os pais e a terra natal. Continua. Nessa ocasião, a pereba do coronel entrou em crise outra vez, e na falta do pai, o rapaz foi cuidar do caso. Dentro de menos de um mês, para surpresa geral, a pereba estava cicatrizada
curada definitivamente. Sofia. Vai rapidinho. Quando o pai voltou, o jovem, muito orgulhoso, contou a novidade. Usara uns antibióticos e uma pomada, e a pereba do coronel sarada de vez, um sucesso. Sempre ouviram o pai falar em como aquela pereba era renitente, como resistia a tudo e lhe apoquentava a vida. Mas agora um tratamento talvez mais moderno resolvera o problema. Isabela. Céus, que é que você está me dizendo, meu filho? Isso que o senhor ouviu, a pereba do coronel sarou. Vitor Henrique. Vai? Acho que é para ler. Continuação do texto, não tô seguindo, não? Mas como é? E a página? Eu tô perdido, ninguém falou a Nossa, página. página 17. Vai, Raíssa, por favor. Mas como é que você foi fazer uma desgraça dessas? Você está maluco? Como desgraça? Eu pensei, como é que você acha que eu sustentei a família aqui e você na faculdade, esses anos todos? O que é que eu vou fazer sem essa pereba agora? Tá vendo? Para quem seguiu a leitura entendeu direitinho, né? Eu não vou falar agora, eu não vou comentar sobre o texto, porque vocês vão fazer essa interpretação fazendo, respondendo, tá? E até porque o nosso tempo já vai expirar também. Então, o que eu quero? Além da tarefa que eu passei das páginas anteriores lá, você vai anotar no mesmo lugar que você anotou. Fazer interpretação de texto. Página 18A. Anota, pega o lápis ou a caneta rapidinho. Página 18 a 20. Fazer interpretação de texto, página 18 a 20. Fazer interpretação de texto, página 18 a 20. Todo mundo anotando para não deixar de fazer a tarefa, hein? Pedro Henrique. Anotou a tarefa? Todas? Então, a tarefa de casa é página 18 a 20 e também página 32 e 33, ok? Aí na página 16 tem um pouquinho da biografia de quem escreveu esse texto, que é o João Ubaldo. Depois vocês leiam quem é esse autor desse texto. E depois tem o Agora Reflita, que na correção a gente comenta um pouco sobre, tá? Mas por enquanto essa tarefa que vocês têm para fazer até amanhã à noite, né? Porque quarta-feira de manhã tem aula. Então até quarta, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Estudem bastante. Tchau, tia. Tchau. Até quarta. Tchau, tchau. Até quarta.